Vamos resolver as questões 1 e 2 do grupo 1 do exame da primeira fase 2017. O ar seco é uma mistura gasosa constituída essencialmente por nitrogênio e por oxigênio, na qual existem ainda componentes minoritários como o argon e o dióxido de carbono. Considere que o teor de CO2 no ar seco é aproximadamente 0,05%, massa em massa. 1.1. O teor de CO2 no ar seco em parte por milhão ppm é aproximadamente... Ora, então nós conhecemos a percentagem em massa do CO2 no ar seco sabemos que a percentagem em massa do CO2 no ar seco é 0,05%. E queremos saber então o teor de CO2 no ar seco em parte por milhão em massa. Se a percentagem em massa do CO2 no ar seco é 0,05%, significa que em 100 gramas de ar seco temos 0,05 gramas de dióxido de carbono. A parte por milhão do CO2 no ar seco vai ser a massa de CO2 que existe num milhão de partes em massa de ar seco. Como nós escolhemos aqui a grama como unidade de massa, portanto vai ser as gramas de CO2 que existem num milhão de gramas de ar seco. E por isso, X, que vai ser então parte por milhão em massa do CO2 no ar seco, vai ser igual a 1 milhão vezes 5 centésimas a dividir por 100. E, portanto, isto vai dar, ou seja, vai dar 500 gramas. 500 gramas de CO2 no milhão de gramas de ar seco. E, por isso, parte por milhão do CO2 no ar seco vai ser 500 ppm, que vai ter que ser a opção C, a correta. Vamos passar para a questão 1.2. Qual das expressões seguintes permite calcular a quantidade de CO2 que existirá numa amostra de 1 kg de ar seco? Ora, então na questão 1.2 nós queremos calcular a quantidade de CO2 que existe num quilograma de ar seco. Pela percentagem em massa do CO2 no ar seco, nós sabemos que em 100 gramas de ar seco existem 0,05 gramas de CO2. Logo, num quilograma de ar seco, que é igual a 1000 gramas de ar seco, vão existir X gramas de CO2. X vai ser igual a 1000 vezes 5 centésimos a dividir por 100, ou seja, vai ser meia grama de CO2 que existe num quilograma de ar seco. Como nós queremos calcular a quantidade, agora é só converter esta massa de CO2 para quantidade de CO2. E nós sabemos que a quantidade de CO2 vai ser igual à massa de CO2 a dividir pela massa molar do CO2. A massa de CO2 vai ser a meia grama, a massa molar do CO2. Vamos calculá-la.
vai ser igual à massa atómica relativa do carbono, que nós sabemos que é 12,01, mais 2 vezes a massa atómica relativa do oxigênio, que é 16. Portanto, isto vai dar 32 mais 12,01, 44,01 grama por mole. E por isso, a quantidade de CO2 que existe num quilograma de ar seco vai ser 0,04 mol. Como nos pedem a expressão, vamos já ver o que é que nós tivemos que fazer para chegar a este valor. Primeiro, para chegarmos à massa de CO2 que existia num quilograma de ar seco, fizemos 1000 vezes 0,05 e dividimos por 100, que é o resultado desta regra 3 simples. E depois pegamos no resultado da regra 3 simples e dividimos pela massa molar. Este 100 corta aqui estes dois zeros e ficamos que então a quantidade de CO2 é dada pela expressão 5 centésimas vezes 10 a dividir por 44,01. E a resposta correta teria que ser a opção A. Vamos passar para a questão 2. Considere que em 100 gramas de ar seco existem 23,14 gramas de O2 e que nas condições normais de pressão e temperatura PTN a massa volúmica do ar seco é 1,30 grama por decímetro cúbico. Determina a percentagem em volume do O2 no ar seco. Portanto, nós agora queremos calcular a percentagem em volume do O2 no ar seco. É o que nós queremos calcular. Sabemos que a percentagem em volume do O2 no ar seco é dada por o volume de O2 a dividir pelo volume de ar seco, que contém este volume de O2, vezes 100, para dar em percentagem. O que é que nós conhecemos? Sabemos que em 100 gramas de ar seco existem 23,14 gramas de O2. Portanto, tem 100 gramas de ar seco, existem 23,14 gramas de O2. 23,14. Se nós conseguimos converter esta massa de ar seco para o volume de ar seco, já temos aqui este valor. Se nós conseguimos converter esta massa de O2 para o volume de O2, também já temos este valor. Como nós conhecemos a massa volúmica do ar seco, podemos converter esta massa de ar seco para volume, porque a massa volúmica do ar seco é igual à massa de ar seco a dividir pelo volume de ar seco que esta massa ocupa. Como nos dizem que a massa volúmica de ar seco é 1,30 grama por decímetro cúbico, podemos calcular qual é o volume de ar seco que corresponde a esta massa. E o volume de ar seco é igual a 100 a dividir por 1,30, que dá 76,92 decímetros cúbicos. Portanto, já sabemos que 100 gramas de ar seco equivale a 76,92 decímetros cúbicos de ar seco.
Ora, vamos calcular então qual é o volume de O2 que corresponde a esta massa. O que é que nós conhecemos? Conhecemos que o gás, o O2 e o ar seco encontram-se em condições PTN e nós sabemos que em condições PTN o volume molar de um qualquer gás é igual a 22,4 decímetros cúbicos por mol. Conhecendo o volume molar, nós conseguimos converter quantidade de gás para volume. Nós, por enquanto, temos massa de gás, massa de O2, mas podemos facilmente converter esta massa para quantidade e depois, com o volume molar, converter essa quantidade para volume. Ora, então, vamos primeiro calcular a quantidade de O2 que corresponde àquela massa. A quantidade de O2 vai ser igual à massa de O2 a dividir pela massa molar do O2, de 3,14, a dividir pela massa molar do O2, que é igual a 2 vezes a massa atómica relativa do oxigênio, portanto, 32 gramas por mol, e a quantidade de O2 vai ser 0,1 mol. Ora, e agora vamos converter esta quantidade de O2 para volume. Nós sabemos que o volume molar do O2 e de qualquer gás nestas condições é igual ao volume a dividir pela quantidade e, portanto, o volume de O2, condições PTN, vai ser igual a volume molar vezes a quantidade, vai ser igual a 22,4 vezes a quantidade que calculamos. 16,2 decímetros cúbicos. Ora, então vemos que esta massa de O2 corresponde a 16,2 decímetros cúbicos de O2. Já podemos ir calcular a nossa percentagem em volume do O2 no ar seco. Isto vai ser igual ao volume de O2, 16,2 decímetros cúbicos, a dividir pelo volume de ar seco, 76,92 decímetros cúbicos, vezes 100. Que vai dar 21,06%. É a percentagem de O2 no ar seco.